Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nessa noite nós vamos trazer mais uma palavra de cura para a sua vida. A palavra de hoje que se encontra em Salmos 99, onde nós vamos ler alguns versículos que se encontram. Se fala da santidade de Deus, tem por título: O Senhor reina, tremam as nações. Ele está assentado entre os querubins, encurva-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e mais alto que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fizestes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostai-vos diante do escabelo de seus pés, pois é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocavam o seu nome. Clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, e eles guardavam os seus testemunhos, os estatutos que lhe deram. Tu escutaste, Senhor, nosso Deus, tu fostes um Deus que lhes perdoastes, ainda que tomastes vingança dos meus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai no seu monte santo, pois o Senhor, nosso Deus, é santo. Meus irmãos, quando nós começamos nos primeiros versículos lendo, falam que o Senhor reina e que encurva-se a terra. Um dia toda a terra se irá se curvar perante ao Senhor, do grande ao menor. Toda a terra irá prestar conta aquilo que fez. Até os montes estremecerão, abalarão. Todos, meus irmãos, irão se curvar diante do Senhor, porque fala que todas as nações temem ao Senhor. Porque o Senhor, Ele está sentado em Sião, Ele está acima de todas as coisas. E não existe coisas mais altas, mais profundas do que as coisas de Deus, o que está no céu. E fala, meus irmãos, que louvam o teu nome, porque grande e tremendo. Louvem ao Senhor. Porque eu devo louvar o Senhor? Porque Ele é grande, e esse nome é temível, esse nome tem poder, sobre esse nome é dado toda a autoridade. E eu preciso entender, você precisa entender, que é tremendo e é temente esse nome. É nesse nome que nós fazemos grandes obras que Jesus nos deixou para que nós fizéssemos. Mas não foi para o meu nome nem o teu nome. Fala, nesse nome é grande e é tremendo. Esse nome é temível sobre todas as nações. E sobre todos esse universo, meus irmãos, que nós sabemos que é um mundo espiritual, que luta todos os dias contra a nossa vida. Mas grande é esse nome, meus irmãos, porque esse nome, ele é temível sobre todas as nações, sobre toda a potestade do mal. Não há nome maior que é o nome de Cristo, nosso Jesus. Em nome de Jesus, nós também sabemos que o Senhor fala que Ele reina. O rei ama o juízo. Deus, meus irmãos, Ele é justo. E Deus ama aqueles que praticam a justiça, meus irmãos. A justiça de Deus. Porque o juízo de Deus, Ele não julga com amor. Cada um com a sua sentença. O Senhor um dia irá julgar.
mas Ele é rei e Ele ama o juízo. E Deus é justo. E para que eu seja justo, eu também preciso praticar essa justiça de Deus na minha vida com o meu próximo, com amor, porque fala que Deus ama. E nós temos praticado essa justiça muitas das vezes nas nossas vidas, temos feito juízo a isso, meus irmãos. Muitas das vezes nós não somos justos, agimos por impulso, por nossas próprias vontades e desejos, meus irmãos, e deixamos de praticar a justiça que Deus nos ordenou. E nós podemos ver, meus irmãos, também que fala: exaltai ao Senhor nosso Deus. Como, meus irmãos, que eu devo agir diante desse Deus que é digno? Eu preciso me exaltar ao nome do Senhor. Eu preciso me prostrar com louvor e gratidão diante ao Senhor, pois fala diante dos seus pés. Eu preciso estar aos pés do Senhor e não esquecendo que somente a Ele devemos exaltar, não a nós mesmos, por aquilo que Ele tem nos dado, por aquilo que Ele tem nos honrado, porque não é de nós mesmos, mas é sim da graça que o Senhor um dia derramou sobre a sua vida, meus irmãos, e que deve ser usado para a obra do Senhor, para que deve ser usado para o crescimento espiritual, meus irmãos. Muitas pessoas se acalmam se exaltando e esquecem de se prostrar àquele que tudo fez, aquilo que tudo te deu, meus irmãos. Então fala: eu devo me dirigir. Somente Ele é digno de toda adoração, pois Ele é santo. Meus irmãos, fala que Moisés, Arão e Samuel, eles estavam no meio do sacerdote, meus irmãos. E quando ele estava entre meios daqueles sacerdotes, meus irmãos, falam que ele invocava o seu nome. Eles invocavam ao Senhor, eles clamavam ao Senhor. Esses 3 homens, meus irmãos, estavam no meio dos sacerdotes, meus irmãos. A Bíblia que fala, eles são os únicos mencionados nesse texto aqui, meus irmãos. Os seus nomes foram especificados, meus irmãos, porque eram homens que clamavam ao Senhor. Eram homens, meus irmãos, muitas vezes o que eu preciso é clamar ao Senhor. Como eu clamo ao Senhor? Orando. E quando esses homens, 3 homens, oravam, meus irmãos, falam que o Senhor respondia, meus irmãos. Talvez Deus tenha te colocado no meio de tantas pessoas e você tem se esquecido de clamar o nome do Senhor, se esquecido de orar ao Senhor, porque está confiando no homem, está confiando nos sacerdotes, está confiando nos missionários, em presbíteros, confiando em pastores. E muitas das vezes nós esquecemos de buscar diretamente a Deus. Deixamos para que eles busquem por nós, deixamos que eles orem por nós, deixamos que eles intercedem pela nossa família, pela nossa vida. Nós esquecemos de clamar. Mas esses 3 homens, meus irmãos, que são mencionados, eles clamavam ao Senhor. Porque eles clamavam ao Senhor, porque eles reconheciam a santidade de Deus. Então é necessário eu reconhecer e você reconhecer a santidade de Deus. E quando aqueles homens oravam, falam que descia uma nuvem, uma coluna de nuvem, e falavam diretamente com esses homens, meus irmãos, que aqueles que estavam ali, fala que quando eles falavam, quando o Senhor falava com eles, fala que eles guardavam, meus irmãos. Muitas das vezes o Senhor vem até nós, nos apresenta até nós por meio de situações, por meio até mesmo de orações, e nós não queremos ouvir a voz do Senhor. Muitas das vezes nós ouvimos e sabemos qual o caminho, mas queremos nós seguir os nossos próprios caminhos, nossas próprias direções. Muitas das vezes Ele vem nos apresentar, vem falar conosco,
E você tem ouvido, você tem falado, mas será que você também tem guardado? Porque não é necessário somente você saber, ouvir, mas você tem que guardar os seus estatutos. Para quê? Para que sirva de testemunho, meus irmãos. O Senhor fala e tu os escutas, Senhor. Você pode escutar o Senhor? Você tem escutado o Senhor? Porque, meus irmãos, aquele que guarda é aquele que obedece. E só obedece quem é realmente temente ao Senhor e quem pratica. E fala que o Senhor, Ele nos perdoa os nossos feitos. Meus irmãos, os nossos pecados que nós cometemos, o Senhor nos perdoa, meus irmãos. Porque muitas vezes fala que ainda que tomaste de vingança os meus feitos. Muitas vezes nós somos tomados de vinganças e queremos tomar feitos das nossas próprias vontades, nossas próprias mãos. Muitas vezes nós esquecemos de revestir das armaduras celestes que vêm de Deus. E muitas vezes nós nos contaminamos com aqueles que estão sobre o nosso redor, meus irmãos. Mas ainda assim fala que o Senhor perdoastes. O Senhor nos perdoou, meus irmãos, de tudo aquilo que nós temos cometido. Se verdadeiramente você está clamando ao Senhor, você está orando ao Senhor, você está guardando os estatutos do Senhor, você pratica esses estatutos, meus irmãos, fala que somente assim nós podemos escutar a voz do Senhor e ouvir e ter direção de Deus. A direção de Deus é para aqueles que sabem escutar o Senhor. Mas às vezes nós não temos parado para escutar aqueles que estão ao nosso redor. O dia cada vez está mais corrido, está passando mais rápido, meus irmãos. Muitas das vezes nós não temos parado para ouvir o nosso próximo. Talvez Deus esteja usando as pessoas que estão ao seu redor, à sua volta, no seu lar, no seu serviço, para falar com você. Pois é necessário saber escutar, saber ouvir, que Deus pode usar pessoas. Como eu devo me apresentar ao Senhor? Quando eu entrar no Santo dos Santos, quando eu entrar no meu quarto, por essas portas, eu devo me apresentar com louvor, com hinos e bendizendo o nome do Senhor. Porque nós devemos reconhecer que a santidade está em Deus. E quem ama Deus procura essa santidade, meus irmãos, porque Ele é santo. E mesmo sendo santo, Ele se fez como cordeiro, por mim e por você, meus irmãos. Ele se fez carne, Ele sentiu dor como eu e você. Ele passou por provações como eu e você, para provar que nós também possamos resistir. Ele sentiu, meus irmãos. Ele não precisava, mas Ele se fez em carne, igual eu e você, meus irmãos. Apesar de ser 100% Deus, Ele é 100% Deus, 100% santo, para que viesse nos entender. Por isso que a sua graça e misericórdia é sobre nós. É por isso que somente pela graça seremos salvos nessa terra, meus irmãos. Que se não fosse a graça e misericórdia de Jesus intercedendo por nós, nós teríamos já sido consumidos. Porque essa geração é mau. Essa geração só leva ao pecado. Essa geração só impulsiona você a viver dia após dia, a ser levado. Isso que ele te fala. Viva como se fosse intensamente o último dia. Essa geração prega isso. Faça agora o que você tem que fazer, todas as vontades, seus desejos. É isso que hoje em dia que a nossa geração impulsiona, meus irmãos, a você viva intensamente.
Viver intensamente é seguir as minhas próprias vontades, meus próprios desejos que me levam a pecar, que te levam a pecar. Mas não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer uma vida de santidade com Ele. Deus quer que você reconheça que o Senhor reina entre as nações e Ele está sentado entre os querubins e encurvam-se a terra. Um dia irá se encurvar todos. Ele está sentado acima de todas as coisas e Ele irá governar, irá julgar todas as nações, meus irmãos, porque o Senhor, Ele é grande, é mais alto que todas as nações que você pode imaginar, meus irmãos, porque no seu nome há grandeza, porque esse nome é adorável, esse nome é temido no inferno, nos céus. Esse nome é adorável, é temível. Esse nome tem poder sobre todas as coisas. Por isso que Jesus Cristo nos fala: nesse nome há poder. Em meu nome tu farás muito mais que o Senhor fez. É nesse nome, meus irmãos. É somente nesse nome, meus irmãos, que tem toda autoridade e poder para fazer todas as coisas, meus irmãos. Então possamos nós também seguir exemplo desses homens, clamar, buscar mais ao Senhor. Mas nós devemos também, meus irmãos, saber esperar o tempo de Deus. Porque quando aqueles homens clamavam ao Senhor, Deus os ouvia. Na coluna de nuvem, Deus falava com eles. Muitas vezes também, o nosso clamor, nossas orações estão subindo e paramos e pensamos que Deus não está nos ouvindo, não está nos escutando. Queremos respostas de Deus no momento imediato. Mas Deus sabe o momento certo de nos responder e a maneira de nos responder. Talvez não seja da forma que nós queremos, venha a resposta do tempo que nós queremos ou no tempo que nós estamos pedindo ao Senhor. Mas Deus ouve aquele que clama em Ele, aquele que reconhece que Ele é santo do santo, aquele que busca Ele com santidade. Deus está te escutando, meu irmão. Deus está te escutando, meu jovem. Deus está escutando você. Não importa a situação que você esteja neste momento. Se você se arrepender dos seus pecados, dos seus maus feitos, meus irmãos, e guardar essa palavra na tábua do seu coração, e reconhecer que Ele é santo, 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 e arrepender dos seus pecados, Deus te ouvirá, Deus te escutará do céu, meus irmãos. Mas é necessário que eu adore Ele. É necessário que eu reconheça que Ele é exaltado entre as nações. E é necessário que eu me prostre aos seus pés, somente aos pés de Jesus, meus irmãos. Não é. Muitas vezes nós prostramos diante de tantas coisas e deixamos de falar com o Senhor, de buscar ao Senhor. Como que eu quero que meus pecados sejam perdoados? Como que eu quero ter direção de Deus se eu não oro, se eu não busco, se eu não sei mais clamar? Se eu tenho deixado de ter intimidade com o Senhor, se eu tenho deixado de buscar Ele, se eu tenho deixado de exaltar Ele? Como quero que Deus desça, que o Senhor me responda da minha forma, do jeito, da minha maneira, se eu não sei guardar mais os teus estatutos,
Fala que eles guardavam os seus estatutos e os seus testemunhos. E quem guarda o estatuto de Deus, quem vive na obediência, meus irmãos, tem testemunhos para contar. E as pessoas irão ver testemunhos que você dá de vida, meus irmãos, de conduta, de cristão, no seu lar, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança. Você tem dado testemunhos daquilo que você tem pregado, daquilo que você tem falado. Como o mundo tem te visto lá, tem te visto como homem e mulher, o servo de Deus. Então hoje, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, venha buscar a santidade, venha se aproximar de Deus, venha hoje falar mais com o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, mora aqui dentro de mim, faça morada na minha casa, faça morada na minha família, Espírito Santo, porque eu preciso ouvir sua voz, eu preciso te sentir, Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está te visitando, está falando com você. Então nesse momento se derrama, se fala com o Senhor, busca a direção do Senhor, deixa de ver sua própria direção, deixa de buscar a direção dos homens, mas guarda aquilo que o Senhor um dia te deu e pratica. Não deixe que você seja enganado pelo mundo lá fora, que todo dia te apresenta proposta para que você ceda, para que você caia. Mas em nome do Senhor Jesus, procura a santidade, se aproxima de quem é santo dos santos, se aproxima daquele que é grande em Sião, se aproxima daquele que tem o poder nas suas mãos, sobre aquele que reina sobre todas as coisas, sobre aquele que é justo. Prostrais diante ao Senhor, aos seus pés. Então eu te convido hoje a se aproximar de Deus, a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Não importa onde você esteja neste momento, na sua casa, no seu trabalho, talvez você esteja aprisionado, acorrentado, não sei, mas em nome de Jesus eu sei que o Senhor, Ele tem o poder de mudar esse quadro, essa situação. E Deus, Ele te chama para ter uma nova vida com Ele. Uma vida de santidade. Porque, meus irmãos, Ele é santo. Ele é santo sobre todas as coisas. E os seus olhos estão a ver. Os seus ouvidos estão inclinados para aqueles que clamam de verdadeiramente, que busca Ele em espírito e verdade. O Senhor não está mudo para que Ele não possa falar, para que Ele não possa te responder. Mas é necessário eu estar voltado para Deus, completamente voltado para o Senhor. Minha mente, meu coração, a minha vida precisa estar inclinada diante dos pés do Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, hoje, declare que o Senhor é santo dos santos e deixa Ele sob direção sobre todas as coisas. Que o Senhor venha te abençoar a sua vida poderosamente. Em nome do Senhor Jesus.